O negócio é dos mais complicados, mas Claudinho, jogador do Zenit, adoraria defender o Palmeiras no segundo semestre. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades importantes sobre o tema e fala também sobre o Corinthians com mais uma derrota e a preocupação de vários torcedores em relação ao risco de Série B. Esse risco é real. Preciso te atualizar sobre as últimas no mercado, falando sobre o Pato, que é jogador do São Paulo e recusou duas ofertas de rivais brasileiros para fechar com o tricolor, mesmo com um salário menor. Preciso te atualizar ainda sobre a possibilidade de Rogério Ceni parar no Internacional. Tudo sobre o melhor início da história do Botafogo num campeonato brasileiro da era dos pontos corridos, Barbieri na frigideira no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos desse sábado, só tem partida importante no Brasileirão. Quero dar os meus palpites para te ajudar a se dar bem na hora H. Palmeiras e Red Bull Bragantino. Para mim o Palmeiras é bem favorito no Allianz Parque, assim como o Fluminense no confronto contra o Cuiabá dentro de casa. Bahia e Flamengo, Jorge Sampaoli e companhia para mim vencem. Para completar, Atlético Mineiro e Internacional, o Internacional em crise e o Atlético tentando se restabelecer, para mim vai dar galo. E você, é bom de palpite, manja de futebol? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é curiosa. Depois do 0 a 0 do São Paulo contra o Fortaleza no Castelão, o presidente da principal organizada do São Paulo, a Independente, gravou um stories em sua conta no Instagram afirmando que se o São Paulo vencer pela primeira vez na história o Corinthians na Neoquímica Arena no próximo domingo, todos os atletas do São Paulo estarão liberados para ir para a balada, com detalhe, com tudo pago por torcedores organizados. O que você pensa sobre essa história? Bora contar também que Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza, ultrapassou Rogério Ceni e se tornou o segundo treinador com mais jogos à frente do Fortaleza, justamente no 0 a 0 contra o Tricolor. Quero falar também sobre o Pedro, atacante do Flamengo, que se machucou depois de bater um pênalti na vitória do Fla por 2 a 0 contra o Goiás. Teve uma lesão leve no músculo adutor da coxa direita. Período de recuperação de mais ou menos 10 dias, mas ele deve desfalcar o rubro-negro na próxima terça-feira contra o Fluminense em jogo da Copa do Brasil. Para fechar, preciso te contar sobre o Bahia. Existirão reforços no tricolor de aço? Mandei essa pergunta para o presidente Guilherme Berintani e ainda me referi a Marco Túlio, que joga no Melbourne City. Berintani afirmou que nesse momento não existem tratativas dentro do Bahia, nem do Grupo City, sobre a possibilidade de contratações, até porque a janela está bem distante, ela só reabre em 3 de julho. Hora de falar sobre o Vasco e o processo de fritura de Maurício Barbieri. Vasco só ficou no 1 a 1 contra o Curitiba nessa quinta-feira no Couto Pereira, jogo bastante ruim. O Vasco até teve mais posse de bola, 64%, mas foi bem pouco eficiente. Incomodou muito pouco um dos piores times do Brasileirão e só foi conseguir o gol do empate que evitou a derrota a 10 minutos do fim, o gol marcado pelo Eric Marcos. Vasco, que é nesse momento o 14º colocado com 6 pontos em 5 partidas, havia feito 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, mas já vem a 4 partidas sem vencer, com 3 empates e uma derrota em casa para o Bahia. Muito torcedor nas redes sociais tem cornetado o trabalho de Maurício Barbieri, por causa das escalações, das substituições e da forma de jogar do Vasco, que não parece ter mais do que um jeito. Para completar, queria te contar que o Barbieri ainda não corre risco de demissão, esse assunto não é tratado pelas pessoas da 777, embora os próximos jogos vascaínos sejam complicados. Recebe o Santos na próxima rodada, visita o São Paulo, visita o Fortaleza, recebe o Flamengo e pega o Internacional fora. Se as coisas não vão bem no Vasco, no lado do Botafogo tudo vai às mil maravilhas. Nessa quinta-feira, a vitória por 3 a 0 contra o Corinthians, a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro e o melhor início de um brasileiro na era dos pontos corridos em toda a história botafoguense. 5 partidas com 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Botafogo de Luiz Castro ainda marcou 12 gols e sofreu apenas 4. A nova tabela de classificação tem o Botafogo com 15 pontos, o Palmeiras com 13 e o Fluminense, que é o terceiro, aparece apenas com 10 pontos.
Botafogo abrindo vantagem em relação à concorrência. Preciso chamar atenção para Tiquinho Soares, que marcou mais 2 gols e se tornou o artilheiro isolado do Brasileirão. O placar foi completado pelo Eduardo numa jogada linda, do terceiro gol com participação de vários atletas do Botafogo. Importante contar que o time de John Textor não perde há 15 jogos, é a maior invencibilidade entre todos os clubes que integram a primeira divisão do Brasileiro. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter esse formato e esse número de clubes, só o São Paulo havia vencido os 5 primeiros jogos, foi o tricolor de 2011. Se o Botafogo vencer o Goiás no fim de semana, passa a ser o único a conseguir 100% de aproveitamento depois de 6 rodadas. Para completar, vale a lembrança de que o Botafogo, nessas 5 rodadas com vitórias, bateu o São Paulo, o Bahia, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Corinthians, times importantes e respeitados na tabela de classificação. Só para completar, vale a lembrança de que até então a melhor campanha do Botafogo no início de Brasileirão era da temporada de 1981, quando na oportunidade o Botafogo conseguiu 4 vitórias nas 5 primeiras rodadas. Mano Menezes a perigo no Internacional, ele não caiu, mas corre risco de demissão, especialmente se os resultados não voltarem a aparecer, e um fantasma para o treinador no Colorado atende pelo nome de Rogério Ceni. Vários torcedores do Internacional ao longo de toda a última quinta-feira passaram o dia nas redes sociais pedindo a contratação do ex-treinador de São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. Vale uma lembrança importante, o Rogério Ceni nunca trabalhou no Colorado, mas era torcedor fanático do Inter na infância. Depois, por toda a carreira dentro do São Paulo, se tornou um São Paulino de verdade. Mas o primeiro time do coração do Rogério Ceni era o Internacional, por influência do seu pai. É importante lembrar que o momento ruim de Mano Menezes tem a ver com as campanhas. Depois de ser vice-campeão brasileiro no ano passado, a expectativa aumentou bastante. E a frustração veio com a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, a classificação só nos pênaltis contra o CSA na Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro oscilante, com direito à derrota em casa para o Atlético Paranaense. Bora de informação exclusiva, Alexandre Pato recusou a proposta de 2 clubes brasileiros antes de se acertar com o São Paulo. Detalhe importante, a oferta são paulina no que diz respeito a salários bem inferior à dos 2 concorrentes. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Alexandre Pato que disse o seguinte, abre aspas, o Pato terá no São Paulo um salário muito abaixo do que ele ganharia. Ele teve propostas de outros 2 clubes brasileiros, mas optou por ficar no tricolor, fecha aspas. Perguntei os motivos e a resposta foi, abre aspas, ele está voltando porque gosta muito do São Paulo, dos torcedores, tem identificação com a cidade e toda a família da esposa dele mora em São Paulo. Fecha aspas, vale a lembrança de que o Pato é casado com uma das filhas de Silvio Santos, dono do SBT. Nas últimas horas circulou a notícia de que o Pato fechou com o tricolor um salário de R$30 mil por mês. Essa pessoa do staff do Pato não quis entrar em detalhes, mas assegurou que o valor acertado é superior a esse. Algo na casa dos R$100 mil por mês fixos. Muito menos, por exemplo, do que os 800 mil a que teve direito quando trocou o Corinthians pelo São Paulo em sua primeira passagem pelo Morumbi. Marcar gols e conquistar títulos. Desde a temporada passada, por indicação de Abel Ferreira, Verdão tenta a contratação do jogador que fez sucesso com a camisa do Red Bull Bragantino e é titular absoluto no Zenit da Rússia. Time russo que acaba de ser campeão nacional e vai participar de uma grande festa pela entrega da taça no próximo final de semana em jogo contra o Krasnodar. Inclusive, os 2 empresários do Claudinho, o Fernando Garcia e o Guilherme Miranda, estão na Rússia. O discurso oficial é de que eles foram para lá para acompanhar de perto essa festa, mas na prática a ideia é sentir como anda a percepção dos dirigentes do Zenit em relação à possibilidade da saída do Claudinho. Em especial, a ideia é trazê-lo de volta ao Brasil para jogar no Palmeiras. Nunca ninguém próximo ao Claudinho vai dizer isso de forma pública, mas a ideia é de defender o Verdão, um time extremamente ajustado, cujo treinador quer contar com o Claudinho, é algo que agrada. Claudinho se sentiria bem e entende que, fechando com o Palmeiras, teria um caminho livre para jogar pela seleção brasileira. Mas antes que você se empolgue com a possibilidade, é importante dizer que o negócio é dos mais complicados. Zenit gastou 14 milhões de euros para contratá-lo do Red Bull Bragantino e já chegou a acenar com uma pedida de 40 milhões de euros para negociá-lo. Não existe nenhuma chance de a Leila Pereira desembolsar tanto dinheiro.
A menos que o Zenit tope um empréstimo ou uma venda muito abaixo dessas cifras, não haverá negócio. Embora a FIFA tenha recentemente prorrogado aquele prazo que permite a atletas estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia de conseguirem liberações temporárias. Claudinho não gostaria de deixar o Zenit dessa forma, até por isso o negócio é muito complexo. Hoje o brasileiro é o segundo mais importante dentro do Zenit, só atrás do Malco. Números do Claudinho na atual temporada: 27 jogos, 5 gols e mais 11 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o momento péssimo do Corinthians, derrota por 3-0 no Newton Santos para o Botafogo, num jogo em que o Timão quase não viu a cor da bola. O resultado poderia ter sido até mais elástico. Quarta partida corintiana sem vitória, são 3 derrotas e um empate. O time é o 16º colocado no Brasileirão, com o mesmo número de pontos que o Cuiabá hoje na zona do rebaixamento. A vantagem corintiana, que o tira do Z4, se dá pelo número de cartões amarelos. O Corinthians sofreu menos amarelos do que o rival. Com Fernando Lázaro, Cuca, Danilo e agora Luxemburgo, o Timão somou apenas 4 pontos em 5 rodadas do Brasileirão. Uma vitória na estreia contra o Cruzeiro, um empate e mais 3 derrotas. Como visitante, incluindo outros torneios, o desempenho horroroso. 11 partidas com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, aproveitamento de apenas 27% dos pontos. O que eu senti nas redes sociais é que tem muito torcedor corintiano preocupado com a chance de rebaixamento, porque não vê nos veteranos lideranças positivas e teme que os jovens, que são talentosos, não tenham capacidade psicológica para sustentar um momento de enorme dificuldade do Timão. E o próximo desafio já é dentro de casa, domingo, contra o São Paulo, onde o Corinthians defende um status importante. Nunca perdeu na Neoquímica Arena pro tricolor, e se perder, o clima vai ficar tenebroso. Inclusive já existem alguns movimentos de torcedores organizados se mobilizando para receber o time no aeroporto nessa sexta-feira para protestar em relação a mais um tropeço. Queria saber a sua opinião, o termômetro do torcedor corintiano, e também por quem não torce pelo Timão. Há o risco de rebaixamento? Exagero? Use o espaço para comentários e avalie. Não esquece também de deixar like, de compartilhar, de se inscrever no canal e lembrar que a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem também programa do Nicola fechando o expediente por volta das 7 da noite. Abraço, tchau!